Muito obrigado a todos vocês, obrigado ao tempo que estão dedicando. Eu sei que entender um pouquinho mais da parte da composição do preço do steel frame e como nós, como Construageo, estamos envolvidos em toda essa etapa do processo, acredito que é muito importante que nós estamos dando um primeiro passo nesse caminho, da gente abrir um pouquinho mais e fazer com que as pessoas entendam o uso da metodologia BIM, né? Gostaria de agradecer o Theo, porque essa foi uma ideia, uma iniciativa dele, para que a gente conseguisse estar falando um pouco mais, apresentando um pouco mais do BIM, apresentando um pouquinho mais do steel frame, mas principalmente do BIM, principalmente do que a gente está tentando trazer e como nós utilizamos. Eu sei que vai ter algumas palavras, alguns softwares aqui, que vai ficar um pouquinho estranho para alguns de vocês, mas isso faz parte dessa nossa jornada, disso que a gente se propõe a fazer, do que é a industrialização da construção. Eu sou Ari Manuel Onofre, eu sou o CEO da Construageo. A Construageo, ela é um pedaço de uma empresa austríaca, né, que se chama PGP, ela é Prysmian Project GmbH. Essa empresa é uma empresa austríaca e essa empresa tem 138 anos. Filho dessa empresa nasceu a Construageo, a PGP é do segmento na parte de aço laminado, então toda a história da PGP, ela nasceu através do aço laminado. Eu fui convidado a participar da PGP ainda lá no comecinho, quando eu ainda estava no meu processo de formação, e lá no meu processo de formação eu tive a oportunidade de conhecer um dos engenheiros calculistas, isso é, o tempo que eu estava fazendo a minha faculdade lá na Alemanha. E esse período eu tive a oportunidade de conhecer metodologias e cálculos para a parte de aço laminado e para a parte de pontes, grandes estruturas, isso junto com a PGP. Com o passar do tempo, eu fui convidado a fazer parte da PGP, e da PGP, então, nasceu a Construageo. Construageo é uma empresa que parte de um segmento que até então, quando a gente olhou para o steel frame há bastante tempo atrás, nós estamos falando há aproximadamente 2 décadas e meia, e na consolidação de 2 décadas, né? O steel frame ele era um produto que complementava as estruturas em aço laminado. Ele complementava uma série de outros segmentos. E dentro dessa história, o steel frame ele veio se consolidando cada vez mais para hoje ser um projeto, né? Um processo que se torna, por si só, um projeto, um processo inteiro focado. Quando eu digo e falo da PGP e falo desse processo, de onde tudo nasceu, é para que vocês entendam que quando a Construageo nasceu, e desde que eu conheço a PGP, a nossa parte de desenvolvimento de tecnologia sempre foi o Navisworks. E o Navisworks era aquela coisa, e é aquela coisa que ainda hoje é, e que naquele tempo não tinha tanto esse nome, que é o BIM, né? E esse nome, o que é a modelagem da informação, ele é consequente, né? Então, quando a gente olha para o BIM, que nasceu aí há 15 anos atrás, ele acabou unificando uma série de tecnologias que já eram pertencentes à industrialização da construção. Eu sou engenheiro mecânico formado na Alemanha, sou pós-graduado em estruturas, mestre em cálculo de estruturas, doutor em cálculo de estruturas e pós-doutor na parte da modelagem da informação. Então, tudo isso para dizer para vocês que grande parte do nascimento da modelagem da informação já é um processo que a própria indústria metalmecânica já tem isso no seu DNA. Algumas das pessoas já nos conhecem, já são grandes amigos nossos, já nos acompanham através das nossas obras. Agradeço aí ao Minas Steel Frame, o Marcelo, que está sempre acompanhando a gente, e a gente tem alguns tantos projetos caminhando com eles, o Heriberto aí, que também já faz parte
das nossas academies, o Marcos, aí, que a gente já teve a oportunidade de fazer alguns projetos bem audaciosos, né, Marcos? Bastante coisa bem audaciosa. A gente tem aqui também o Samuel, tem o Edirley, enfim, tem uma quantidade muito grande de pessoas, e eu peço desculpas se eu não conseguir lembrar de todos eles. Mas antes da gente começar isso daqui, eu tive um cuidado muito grande de trocar uma ideia com o Samuel, com o Edirley, com umas tantas outras pessoas, para que a gente começasse a conversar muito claramente do que é o preço do steel frame, do que trata realmente quando a gente começa a falar do preço do steel frame, do preço do metro quadrado, e por que a gente tem um equívoco muito grande quando a gente trata da composição do metro quadrado. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que o metro quadrado quer dizer e o que isso realmente representa para quem está construindo, né? E para quem está e da onde que veio tudo isso. Essa parte da composição do valor do metro quadrado, ela foi dada e ela é utilizada dentro do mercado imobiliário. Isso é, o cara está lá vendendo um imóvel, o cara está lá vendendo um terreno, está lá vendendo alguma coisa, então ele tem essa composição para dizer, a casa custa tantos R$ 1.000 o metro quadrado, a casa custa, o apartamento custa tantos R$ 1.000 o metro quadrado. Mas para nós, para quem trabalha na parte construtiva, para quem trabalha em construção, sabe muito bem que o metro quadrado do piso não corresponde ao metro quadrado executivo, principalmente quando a gente olha pé direitos duplos, balanços, vãos, grandes platibandas. Todo mundo concorda comigo que o que nós vamos fazer nessa primeira hora do dia de hoje? A primeira coisa que a gente vai fazer é entender. Nós vamos olhar para uma casa de 94 metros quadrados, uma casa térrea, em que a gente vai criar uma composição dos valores do metro quadrado. E todo mundo tem que ser capaz de entender que uma casa de 94 metros quadrados, térrea, não tem nada a ver com uma casa de 280 metros quadrados, construída em 3 níveis e que tem pés direitos e uma série de composições totalmente distintas por causa da composição de preço. E é isso que a gente vai fazer quando a gente olhar e como a gente se apropria da tecnologia e de como a ferramenta que a gente vai usar aqui, para que todos vocês possam entender, é o Revit, né, que é uma ferramenta base, mas a ferramenta Revit não necessariamente é obrigada a ser, é possível utilizar outras ferramentas, desde que a metodologia, desde que o processo seja BIM. Também a gente vai usar o SketchUp como ferramenta de visualização e também a gente vai usar com o objetivo de conseguir ilustrar algumas tantas coisas, o Planilhas, que é o próprio Planilhas do Google, onde a gente vai entender da onde está vindo as composições de tudo isso. Pronto. Dito isso, também gostaria de agradecer, né, ao Fernando Toledo, que está vindo junto aqui com a gente. Ele vai ser o nosso Operation Revit, né, Toledo, para dentro dessa nossa operação, e para que vocês possam entender uma parte disso tudo, de como a gente está gerenciando grande parte da informação e da onde a gente tira essas composições. As perguntas, né, nós gostaríamos, caso vocês as tenham, existe um botãozinho aqui embaixo da tela de vocês, que vocês vão ver que há uma setinha assim que tem a mão. Eu peço que vocês utilizem essa setinha, né, para levantar a mão, de modo a gente conseguir organizar as perguntas e o que vocês possam vir a ter durante essa nossa live, esse nosso meeting, seja lá o nome que vocês queiram dar
para tudo isso. E aí, de modo que a gente consiga ajudar todos a debaterem, né? E a gente conseguir voltar para conversar. A gente sabe que quando a gente chegar num ponto muito específico da conversa, nós vamos ter que interromper a resposta e dizer assim para vocês: vamos voltar lá no nosso grupo do WhatsApp e vamos voltar e conversar ou chamar vocês para um outro meeting, de modo que a gente consiga ajudar bastante vocês na parte de composição do preço e poder entender da onde estão vindo tantas das informações. A gente sabe que alguns de vocês aqui já trabalham com steel frame, a gente sabe que alguns de vocês aqui estão chegando no steel frame, outros são da alvenaria, outros são de diferentes. Então, eu quero que vocês se sintam muito à vontade para fazer as perguntas, e aí alguém pode dizer para mim: mas a minha pergunta é uma pergunta tola, ou não tem nenhuma, né? Pergunta tola é a pergunta que não é feita, né? Essa é a pergunta mais tola que tem, porque toda pergunta é válida, e é dentro dessa dinâmica que nós vamos caminhar aqui nessa apresentação de como a gente está compondo um objeto, e esse objeto é o Syrah, né? O nome desse objeto é o objeto Syrah, e esse objeto foi o objeto que vocês receberam uma plantinha baixa, lá um modelo arquitetônico, lá no grupo, e quem não recebeu, que acabou entrando por agora, pode pedir de novo isso, a gente vai lá compartilhar esse modelinho com vocês para que vocês possam entender. Mas Ari, por que tu não vais fazer uma composição de uma obra de 2 pavimentos e tal, isso, aquilo? Porque é praticamente impossível a gente chegar objetivamente a alguma coisa, mas eu acho que principalmente a gente conseguir chegar numa parte de composição média, que é aquela coisa que todo mundo quer ter uma resposta de quanto custa o metro quadrado. Eu acho que essa é o que a gente está se propondo aqui, em a gente trazer isso aqui para vocês. Algumas ressalvas também vale sempre a pena, né? Lembrar, apesar de ser uma casa de 90 metros quadrados, todo mundo sabe que se ela estiver em declive ou aclive, toda a parte de composição de fachadas e do radier e da fundação, isso vai mudar significativamente em função das fundações. A consideração dessa casa é que ela está numa área térrea, né? Ela está 100% numa área térrea, e aí as pessoas estão conseguindo andar, montar um andaime, basicamente, e fazer toda a parte de composição de fachadas. Ok? Dito isso, Toledo, eu vou interromper aqui o compartilhamento, vamos olhar para o Syrah. Toledo. Vamos olhar a parte de composição, de como isso tudo é feito. Bom, a primeira coisa, acho que a primeira coisa que a gente tem que conseguir entender, e eu acho que isso tem que ficar bem claro, as pessoas dizem assim: mas coloca lá no Revit, que o Revit dá tudo, né? Primeira coisa de tudo, o Revit não dá nada, né? Segunda coisa, tem que modelar a informação. Terceira coisa, e tão importante quanto, é fazer a formação dos templates, das famílias, das classes, de tudo isso, a fim de organizar para a parte de geração de tabelas. Mas uma vez feito isso, toda a etapa de composição disso, a partir do momento que o Revit começa a gerar tabelas, aí a coisa começa a fazer bastante sentido. Vamos lá, Toledo, então? Bom, aqui está o quê? O que está clarinho, verde aqui, é as paredes internas de gesso, e o que está externo, cinza, são as paredes de placa cimentícia, ou EIFs, né, no caso. Nesse caso específico, eu tenho aqui a composição,
que é uma parede externa de 100 milímetros, cimentícia mais gesso, que é o gesso interno. E na distribuição da parede, eu tenho a placa cimentícia, eu tenho a manta hidrófuga, eu tenho a lã interna e tenho a placa de gesso. Então, essa é a parede. Se eu desenhar aqui a parede de 100, cimentícia, gesso, vamos pôr a nível redondo, 5 metros, ela já está configurada com 3,10 metros, só que ela foi parar onde? Vou de novo, aqui eu não sei onde foi parar, não. Já sei por quê. Aqui. Então, se eu colocar numa alta resolução, aí vai ver cimentícia, a membrana hidrófuga, ou a lã de vidro e a placa de gesso. Abre a planilha, Ari? Sim. Pode abrir, Toledo. Aliás, eu acho que é bem importante mostrar a tabela. Quantitativos. Isso. Então, aqui, você vê que eu tenho todos os itens que vai numa parede externa. Lã de vidro, fita telada, massa base coat, parafuso, que seria agora 4,8, tela a de 1 metro e a membrana hidrófuga. Então, eu tenho todo o material que você usa de acabamento do perfil steel frame, só com um clique de parede. Então, é real isso? 99%. Se eu tirar aqui... Ah, não, aqui, desculpe. Se eu for para cá e pôr WT, ele pegou a outra. Ah, não, está aqui. Fecho essa. Aí aparece. Se eu mudar aqui, qualquer coisa que eu mude, ó, essa parede deve ser a última que eu desenhei, que tem 15. Ô, Toledo, e se nós tivermos uma janela, Toledo, uma porta, como fica esses quantitativos? Mesmo sendo uma parede de 5. Calma. Vamos ver isso, Toledo? Olha só os quantitativos, como os quantitativos vão se atualizando. Detalhe, tá? Tudo isso que a gente estamos comentando, estamos vendo aqui, isso já é nativo do próprio Revit, né? Não, ninguém está inventando nada aqui, né? A única coisa que a gente está dizendo é que grande parte disso daqui já são as tabelas do próprio software, né? Ele gera tabelas, né? Várias tabelas o tempo todo. Tá, tudo bem. Cadê o 3D? Só um detalhe. Nós tínhamos total de 171... Não, vou deletar aqui de novo. Trazer para essa parede aqui, né, Toledo? 173, 32 metros quadrados de placa cimentícia. A partir do momento que eu coloco uma porta, automaticamente já diminui. Está vendo? 1,7163.
Se eu colocar uma janela, aí vai diminuindo. 171 vai para 170, e assim sucessivamente, qualquer abertura que for feita na parede. Toledo, e as cantoneiras, Toledo? Ele entende o que é cantoneira? Ele entende o que é? Esse template ainda não está configurado ali para isso. Mas eu já estou Tá. trabalhando nele, que são somente as quinas e os envoltos de portas e janelas, né? Isso. Então, eu acho que a palavra correta para que as pessoas consigam entender, isso tudo diz respeito à parte de configuração de template. Isso tudo que a gente está vendo aqui de modo automático, o próprio Revit apresentando, a gente já consegue ir configurando. Heriberto, tem uma dúvida aqui, Heriberto, por favor? Guari, a minha dúvida é o seguinte, ele botou uma porta e uma janela, ele diminuiu a quantidade de placa cimentícia, correto? Só que quando a gente diminui a porta e uma janela, ela tem dois fatores. Tem a perca da placa cimentícia e tem o requadro. Aonde se encaixa isso? Aí é outra história, Roberto. Aí você entra na paginação das paredes. Então, que é a próxima configuração, Heriberto, dentro do próprio template. Então, é possível configurar para que a gente consiga chegar na paginação? Sim, a gente depois pode conversar um pouco mais sobre isso. Não só da paginação da parede, não só da paginação das placas, mas paginação de forros. Não é agora, a gente não vai entrar num detalhe tão minucioso sobre isso, Heriberto. tá, Heriberto? Olha aqui, ó, o forro já está. Tá vendo? Já está com as medidas de placa, 1,20 por 1,80. Se eu for aqui para o forro, eu já tenho aqui todos os itens do forro, inclusive a pica. Ô, Toledo, eu preciso... Pode manter a tua tela aí, e eu vou compartilhar uma com um pouquinho mais de detalhamento para que eles possam entender o resultado mesmo, né? Porque aí conseguem entender claramente do que a gente está falando, a que nível a gente consegue chegar a nível de paginação. Aí é detalhamento, aí é outra. A nível de paginação e a nível de detalhamento, né? Olha aqui, Heriberto, se tu observar o forro, olha aqui a paginação do forro. Agora, olha a paginação do perfil. Agora, olha a distância do pendural. Olha a paginação, a distância, a paginação, a metodologia. E aí, o que tu consegue ver aqui também, já imediatamente? O pendural, o quantitativo, o forro, o total de perfil F530, aí é barra de 3 metros. Ele já vai pegar o total de 149 e já vai dividir por 3, que vai dar o total. E vai dar o total de união também, porque ele vai entender aonde está acontecendo cada emenda dessa. Ele vai dar a tabica, isso tudo faz parte da paginação. O executivo, lembrar que isso é o projeto executivo. Exatamente. A gente já está olhando para o projeto executivo. Tu consegue ver claramente aqui, Heriberto, toda a parte de divisão da paginação? Consegue? Isso fica nítido para ti? Então, é a partir de uma configuração. Assim eu consegui ver. Como ele falou que diminuía só a parte da placa cimentícia, por isso que eu fiz a pergunta. Porque ele falou sobre placa cimentícia. Ele não falou da estrutura que fazia o quantitativo. Por isso que eu fiz a pergunta antes, entendeu? Eu antecipei. O que foi mostrado foi um projeto não executivo, mas de gerar quantitativos. Aqui, nesse momento, nós estamos gerando os quantitativos iniciais, mas é só para que... Lembra que aqui a gente está falando de uma introdução
a gente está falando aqui de uma introdução ao levantamento quantitativo para o sistema através do BIM. E eu já mostrei para vocês aonde a gente quer chegar num momento mais para frente. A gente entende que num espaço de tempo tão pequeno seria praticamente impossível, mas é para que vocês saibam da onde vem e como são feitas cada informação. O ponto de partida, né? É um ponto de partida. Em ver isso realmente na prática, entendeu, Heriberto? Thales, gostaria de fazer alguma pergunta, Thales, por favor? Boa noite, Ari. Prazer em falar novamente com você depois de um longo tempo. Toledo, já vou ser direto. Pelo que deu a entender, você mencionou que com o projeto básico, vamos dizer, a modelagem 3D que tu levantou da parede ali, tu já teria automaticamente os quantitativos, quase praticamente, 95%, 100% dos quantitativos, fazendo uma modelagem básica. Isso quer dizer, num orçamento você teria já modelando, já teria já os quantitativos com os valores, então. Você pode dizer que você teria uma estimativa com o alto grau de percentual, ou seja, você não ia trabalhar muito com uma defasagem, entendeu? Entendi. Por exemplo, o cliente vai gastar 10 mil de placa cimentícia, um exemplo. Então, pode ser que ele gaste 9, mas pode ser que ele gaste 11. Aí é onde entra o projeto executivo, que você não tem como fugir de fazer, né? Você tem que passar isso para montador, para as planilhas, e etc, etc. O básico do BIM, que eu sou fã número 1, graças ao Barbudo, que antes ele não era barbudo, foi que ele facilitou o meu processo de estimativa, entendeu, Thales? Com pouco erro. Ok. Então, você não vai conversar com um cliente onde você passa 100 mil, ele vai gastar 300. Né? Então, você chega já a um nível de números razoáveis de acordo com as possibilidades do cliente. Ótimo, perfeito. Está bem entendido, Toledo. Obrigado. Nada. Esse é o trabalho que a gente está o tempo todo aqui fazendo, conversando, trocando ideias, falando bastante com várias etapas, porque como vocês estão vendo, isso daqui é uma configuração, ele é um ajuste, né? Então, a gente tem um índice de consumo de material, a gente tem índice de consumo de parafuso, a gente tem índice de vários tipos de consumo. Esses índices de consumo, eles estão sendo alimentados a partir de informações em que a gente acaba coletando. Várias pessoas que estão ao meu redor, de vez em quando me vejam eu ligando, perguntando, quanto custa o metro quadrado disso? Quanto que tu gasta disso, daquilo? Da onde tu vem? Dos nossos parceiros, a gente está o tempo todo consultando, está o tempo todo correndo atrás dessa informação. E por que a gente está o tempo todo correndo atrás da informação? Porque a gente quer entregar isso né, cada vez mais para o mercado com uma maior assertividade. Mas a gente também quer mostrar que é possível, através da implementação de atividades simples, a gente já conseguir chegar muito próximo de um orçamento mais assertivo. E aí, em seguida, vocês vão entender por que a gente sabe, por exemplo, que o metro quadrado do steel frame não pode custar R$ 3.500, né? Só para que vocês entendam aonde a gente está caminhando, né? E eu acho que essa é a continuação dessa nossa conversa. Vamos lá, Toledo, vamos levantar mais quantitativos aqui, só para o pessoal ir entendendo de onde está vindo toda essa parte das informações nossas. Bom, a parede interna é pouca coisa, né? Que é... Ô, Toledo, mostra as tabelas, né? Eu acho que é bem importante a gente voltar de novo ali nas tabelas, para que as pessoas entendam que essa coleta são sempre coletas... Tabela de telhado, só que eu não inseri nenhum telhado, então não tem
nenhuma informação. Paredes internas. Aí está aqui, eu vou ter 15 paredes internas, no total de 170 metros e 50, porque está a mesma área do que onde eu coloquei a porta e a janela. Por quê? Quando a configuração da parede externa, ela já contempla a parede interna, que é gesso. Então, entra na tabela de paredes internas. E aqui tem os quantitativos, lã de vidro, fita de papel, massa e parafuso, que é o que você usa na parede de gesso, né? A quantidade de piso USB, ou seja, outro qualquer, entendeu? Então, aqui eu peguei alguma coisa do desenho da Construágil que veio para a minha tabela. Mas está aqui a área que é da casa, de 94,50, e tem os pisos. O USB, ele reconheceu o template do Ari. Tabela de porta, assim, a grosso modo é isso, né, Ari? Sim. Então, agora vamos entender. Vocês estão vendo ali o total do metro quadrado, vocês estão vendo a parte do radier. Está configurado para obra branca, tá? Vocês estão vendo da onde a gente vem com os quantitativos. Então, olha só que agora, olha aqui como isso acaba ficando interessante, né? Porque como a gente começa a entender toda a etapa de composição de preço das coisas. Então, vamos de novo, deixa eu aqui compartilhar com vocês, e aí vocês vão entender como nós estamos olhando a obra, como a gente olha, como tudo está acontecendo, né? Pronto. Aqui, vocês viram todas aquelas tabelas da onde a gente está coletando as informações lá do Revit, o total de metro quadrado, o total disso, as composições, todas essas tabelas de composição, o que acaba acontecendo com ela? Nós pegamos esses itens que nós extraímos de lá, através das tabelas do Revit, do ArchiCAD, seja as tabelas de onde for, esses índices, esses materiais, eles vêm para nós no total, e aí o que nós começamos a fazer? Nós começamos a fazer a montagem da composição dessa obra, né? Então, a primeira coisa que a gente entende que uma obra tem que ter um projeto arquitetônico. Então, qual é o valor estimado, qual é o valor de uma obra de 94 metros quadrados, terra, um projeto arquitetônico, 3.200 e tantos reais. Um projeto elétrico, um projeto de fundações, um projeto hidráulico, um projeto de ar-condicionado, instalações de gás, um projeto de estrutura de steel frame com o caderno de montagem. Então, essas é o que nós estamos elegendo como os projetos, como o total dos projetos principais envolvidos nisso para uma casa de 94 metros quadrados. Importante, isso aí ele fica exclusivo para qualquer obra, é o custo metro quadrado dessa etapa. Aí pode ser 2 andares, 3 andares, ou 500 metros, seja o que for, tem esse custo, não tem como fugir. Sim. Aqui, então, nós estamos olhando para o total dos projetos envolvidos, que é o que a gente se propôs a fazer nessa apresentação dos 94 metros quadrados. E aí, então, nós começamos com a fundação. Então, o que inicia a obra? São os serviços preliminares. Então, placa de obra, engenheiro, as instalações provisórias de água, elétrica, limpeza do terreno, barracão, locação das obras, despesas iniciais, um gabarito da obra, tudo isso envolvido que inicia
para que se inicie a obra? Porque eu acho que isso tudo acaba sempre ficando muito oculto quando o cliente está perguntando lá o tal valor do metro quadrado e o que está composto. Então, nós tivemos um cuidado de juntar algumas dessas informações. Tari, mas a minha informação, por exemplo, a minha placa de obra, eu não gastei R$390. Eu gastei 400, eu gastei 220, eu gastei 210. Nós fizemos baseado em números reais e então a gente trouxe. Ó, a gente está dizendo aqui que um engenheiro, o total do engenheiro que vai incidir sobre uma obra dessa, de tudo isso, toda a parte envolvida, nós temos aqui toda a parte dos valores de tudo isso, sempre entendendo na parte de composição. Nós estamos falando aqui de uma obra regular, pagamento de INSS, colaboradores, e tudo isso envolvido. Então, aqui está os serviços preliminares. Projetos, serviços preliminares, infraestrutura. Então, vamos iniciar a nossa obra, né? Limpamos o terreno, né? Limpamos o terreno e iniciamos a colocação do dreno. O gabarito, a colocação do dreno. E por que eu estou insistindo em que a gente deva de iniciar uma obra com gabarito e a colocação do dreno? Porque na composição do preço da obra, se isso não tiver muito claro o quanto, né, que a fundação, o quanto que isso tudo impacta na composição do preço da obra, isso acaba se escapando e que faz parte também da etapa construtiva. Então, estamos olhando aqui o gabarito da obra, estamos olhando os drenos, toda a etapa de drenagem. Por quê? Porque a gente sabe muito claramente que chegar com uma obra de steel frame, limpar o terreno, colocar a obra em cima sem fazer o gerenciamento das águas, de tudo que está no entorno, é também um grande problema. Então, estamos usando o gabarito, estamos colocando o dreno e estamos colocando aqui também toda a parte de lona, brita. Qual é a composição aqui? A composição de um radier protendido. Que é uma outra conversa, que isso tudo faz parte de toda a nossa metodologia, para que as pessoas entendam por que, né, se faz drenagem, qual é o método. Isso eu não vou explicar aqui, porque normalmente nas nossas academies a gente explica toda essa parte da drenagem do terreno, da necessidade, como é feito toda essa etapa de montagem, para a gente evitar uma série de problemas, uma série de patologias. E para que todos vocês saibam, é a parte executiva. Então, essa parte executiva, nós não vamos tá falando aqui agora, certo? Então, vamos voltar. Então, estamos considerando um radier protendido, estamos considerando... Opa, aqui. Estamos considerando também toda a parte de drenagem, manta, serventes, toda a parte de mão de obra, parte de escavação, da etapa da preparação para a drenagem do terreno. Que é um valor tão pequeno e o benefício é tão grande que a gente fez questão que ele aparecesse aqui. Aí, então, estamos trabalhando na etapa do radier, da fundação propriamente dita. Fizemos toda a parte do levantamento quantitativo de todos os materiais, item por item, componente por componente, pocket, mão de obra, toda a parte de proteção, bem como compensados, formas e tudo isso. Do que exatamente nós estamos falando? Nós estamos falando de um radier protendido, né? Concretado, feito à base. Pode ser um radier armado, pode ser, mas nós fazemos bastante questão de trabalhar com um radier protendido, que também isso faz parte das nossas academies, como a gente ensina tudo isso. Mas aqui, basicamente, a gente então vai voltar novamente para... Passamos, então, toda a parte de composição do radier, forma, materiais, mão de obra, tudo. Começamos com a
superestrutura. Aqui, na parte de superestruturas, nós começamos com a parte de montagem da mão de obra. Então, o que nós fizemos aqui? Nós consideramos o quilograma do aço nessa casa e todos os itens que vocês estão vendo eles com BDI. Todos os itens com BDI. O que cada uma das empresas, como cada uma das empresas trabalham com o seu BDI, para nós aqui, isso não está em questão. Mas uma coisa que a gente sabe, que para nós é muito claro, qualquer empresa da área de construção que trabalha com BDI inferior a 20%, não costuma ter uma vida muito longa. Isso é uma dica, é só algo que eu estou falando. Há quem diga que trabalhe com menos do que isso, mas isso é também um grande problema. Aqui, então, na composição do BDI, cada um faz a composição que julgar melhor. Aqui nós estamos dizendo que o custo por metro quadrado, o quilo da montagem de uma obra térrea de 94 metros quadrados, nós estamos considerando R$10 o quilo e estamos considerando já um valor com BDI. Por favor, se tiver alguma empresa de montagem, algum montador aqui que discorde desse valor, estamos aqui para ouvir, mas nós estamos considerando a R$10 o metro quadrado com os encargos, R$13 com o BDI e com os encargos, ok? Então, estamos usando manta asfáltica do perfil, chumbadores químicos, barra roscada, porcas, ruelas, toda a parte de fixação. E aqui, toda a parte de consumo do steel frame mesmo, aqui, ó, né? Toda a parte do aço, perfis, tudo que está envolvido no consumo de material. Para uma obra dessa, o total de perfil, tudo que vai ser utilizado, gira em torno de R$7.900. Para ser bem mais preciso, 7.962,34. De parafuso ali. Tem a parte aqui dos parafusos também, mais aqui embaixo, parafuso. Isso, 4,8 por 19 e o parafuso flangeado. Quais foram os índices? Quais foram os índices que a gente utilizou aqui? Então, Toledo, quantos parafusos por quilo? 12 por quilo para o flangeado e 8 por quilo por sextavado. Então, são esses os consumos que nós estamos utilizando. Da onde vieram esses números? Esses números vieram da onde a gente está coletando sempre essas informações no mercado, trocando ideia, indo na obra, pegando, aprendendo, vendo tudo isso. Ok? Então, vamos para a etapa de cobertura. Então, temos o valor da telha, sanduíche, a R$115, com BDI, aí tem montagem, instalação, parafuso da telha, calha, rufo, os adesivos, tudo isso nós chegamos aqui. Chegamos também toda a parte do condutor de PVC para calha, a passagem, todos os elementos que estão, braçadeira, o valor do encanador, com as ferramentas, com EPI, o valor do servente para fazer tudo isso, os adesivos de PVC, aqui, ó, de novo está aparecendo a calha, barra soldada, para o cara fazer toda a parte de soldagem de tudo isso, o selante, material elástico, tudo isso, da onde está vindo, bocal para tudo isso, rufo, aqui, a parte de entrada dos serviços de selagem com pedreiro, mão de obra, ok. Estamos, então, indo para a parte das paredes, aqui, paredes e fechamentos. Por que vocês viram nós indo, falamos do dreno, falamos do radier, falamos do aço, falamos da telha,
e falamos de toda a parte de drenagem, né? Porque é assim que nós trabalhamos com a linha de raciocínio de que se eu vou iniciar uma casa, eu vou fazer o dreno, vou fazer as fundações, vou dentro das fundações, lá ainda, né, etapa de fundação, vou fazer o lançamento do contrapiso. Feito o lançamento do contrapiso, vou fazer o levantamento das paredes. E por que eu vou fazer o lançamento do contrapiso? Ou vou fazer o lançamento do contrapiso, ou vou fazer os lintéis, ou a área onde eu vou ter as paredes, eu vou regularizar. Porque em qualquer pano de radier, a gente acabou a concretagem, nós teremos deformação do próprio concreto. O concreto vai perder água, e quando ele perde água, quando ele se deforma, é garantido que nós vamos ter diferentes alturas, 2, 3, 4 centímetros, 5 centímetros de altura, diferentes no próprio pano do radier. Aí, então, nós desenvolvemos um plano, que a gente chama, que é o plano de contrapiso. E por que a gente faz um plano do contrapiso? Porque é nessa hora que nós regularizamos o radier, porque o perfil de steel frame, quando ele sai da indústria, ele já sai com toda a parte externa e interna, considerando que o radier está reto. Porque se em uma casa, como vocês estão vendo aqui, mesmo sendo uma casa térrea, se tiver 3 centímetros aqui nessa região, nós tivermos 5 centímetros aqui no meio, o perfil vai ficar voando. E se o perfil ficar voando, depois eu vou ter um problema na calha, depois eu vou ter um problema na esquadria, porque a esquadria vai ficar torta, e depois eu vou ter um problema na fachada. Então, esses caminhos que vocês estão vendo, nós seguimos do orçamento aos caminhos que a gente está transitando para a parte executiva. Uma outra coisa que a gente fala sobre a cobertura, uma outra coisa que a gente fala sobre o radier e do contrapiso. Então, nós colocamos a estrutura é colocada sobre o radier já nivelado. Também porque a gente não costuma deixar o perfil abaixo da linha do contrapiso, justamente para evitar também que esse perfil seja preenchido com água, acaba acumulando uma série de coisas ali dentro. Então, a gente leva sempre o perfil para cima. E uma outra etapa, quando a gente está falando de construção a seco, nós estamos olhando para a construção a seco, o que nós estamos olhando o tempo todo? Nós estamos olhando para materiais em que tem dentro do seu processo algum cuidado no que diz respeito às partes climáticas. Então, quer dizer o quê? Montei meu radier, comecei na fundação, né, lá do dreno, montei meu radier, regularizei meu radier com contrapiso, montei a estrutura. Na estrutura, eu coloco a cobertura. E por isso que vocês estão vendo nessa etapa aqui, eu estou falando da cobertura, calha, rufos, porque eu tenho que vedar a minha obra, eu tenho que iniciar um processo de estanqueidade da minha obra. Por quê? Eu não posso, nessa etapa, em hipótese alguma, iniciar o processo de plaqueamento de gesso. Eu não posso iniciar o processo de plaqueamento de gesso. Mas isso vale também para quando eu estou fazendo fechamento predial. E eu acho que aqui existe um erro de quando a gente está fazendo, de como a gente está entendendo os materiais que são envolvidos do sistema steel frame. Por exemplo, eu não posso fazer o fechamento da parede interna ou fazer o fechamento da parede externa e já colocar a lã sem ter a cobertura resolvida, sem ter calha, rufo, sem estar com tudo isso
resolvido. Por quê? Porque senão eu vou molhar toda a lã interna da edificação. Eu vou molhar tudo isso e eu vou perder toda a eficiência da etapa do sistema. Não adianta também eu cobrir a edificação, fazer o fechamento externo e fechar com gesso e manter as janelas todas abertas. E essa obra ficar lá pegando chuva por 2, 3 meses. Porque o que vai acontecer? Eu vou ter um processo de infiltração molhando toda a placa de gesso, molhando toda a lã, enchendo de água, tudo isso dentro dos perfis. Então, por isso que vocês estão nos vendo aqui fazendo toda essa etapa. Por quê? O gesso, ele não pode ficar exposto por um período... Eu não colocaria um gesso num período exposto por mais do que 15 dias. Não colocaria. Eu cansei de ver prédios, mesmo utilizando a alvenaria convencional, em que as pessoas ainda não entenderam e que estão dentro do processo da alvenaria convencional, em que a esquadria chega por último na obra. No sistema steel frame, isso é um erro. É um erro que vai custar muito caro, mas muito caro para muitas obras. Muito caro para muitas obras. Então, a partir do momento que eu cobri a obra, calha rufos, drenos, fecho a obra por fora, faço toda a parte do plaqueamento externo, e se eu não tenho a esquadria, eu devo de fechar portas e janelas. Eu devo de fechar. Minimamente, eu devo de fechar. Eu devo de permanecer com a obra seca. Seca, até a próxima etapa. Não é incomum que, através do uso tanto do Revit quanto de qualquer outra ferramenta, que é o que vocês estão nos vendo aqui, falando, olhando, mostrando, isso daqui é uma esquadria em que isso aqui foi fabricado em aço. Portanto, essa esquadria não vai mudar de tamanho. Eu acho que é isso que a gente precisa entender na etapa da industrialização da construção. Esse hábito da alvenaria, em que a esquadria chega por último, ele não condiz com o hábito das obras industrializadas. A esquadria, ela pode ser solicitada na etapa inicial, que aqui responderia algumas perguntas do que a gente está fazendo no que diz respeito a toda a parte de modelagem da informação. Então, quando a gente está modelando aqui, e por que eu posso dizer isso assim muito, muito claramente, né? Por que a gente pode olhar isso claramente? Porque nós estamos olhando aqui na parte arquitetônica e nós já estamos definindo nessas etapas, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o quadro das espessuras da parede, na parte de composição das paredes. Então, vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui com bastante critério. Ó, essa aqui é uma parede A1, externa é A4. Então, vamos olhar aqui na tabela A1 como que nós já temos as espessuras. Olha aqui, tudo isso aqui já está definido. Então, quando a gente olha uma composição, se eu diminuir aqui um pouquinho, quando a gente olha uma composição A1, o que a gente tem? Na parte interna, o cliente optou por um substrato de madeira, uma placa de gesso e uma pintura acrílica. Então, nós já sabemos que na parede A1, a gente já tem o substrato de madeira com a espessura 9,5, a placa de gesso acartonado com 12,5. Então, nós já temos essa composição. Isso não é um item estrangeiro na nossa parte de composição. E aqui, nós estamos vendo todas as partes de espessura. Por exemplo, na composição A2, nós temos a placa de gesso, a argamassa colante e o revestimento cerâmico. Nós já temos.
Mas aonde nós temos uma composição A2? Eu venho aqui, procuro, aqui no banheiro nós temos uma composição A2. Nessa composição A2, eu já consigo ver todas as espessuras, externas e internas. Por quê? Ela é quem vai determinar o meu tamanho de todo o meu acabamento com a esquadria. Então, sim, eu já consigo, nessa etapa aqui, e aí é por isso que a gente usa as ferramentas BIM na parte da industrialização, para que a gente consiga ver tudo isso acontecendo. Então, nessa etapa aqui, eu considero aqui uma etapa muito importante, nós já estamos olhando a calha, todas as etapas da calha, nós já estamos sabendo, né? A gente já fez toda essa parte da modelagem, telha, forro, calha, tá aqui. A gente já está conseguindo ver as espessuras. Theo? Theo, tem alguma dúvida aqui? Peraí. Ari, o Cristiano tem uma dúvida aqui, ele botou no chat. Consegue ler ela para mim, Claro, por favor? mas O no meu olhos está caso, falhando já. o Cristiano tá aí, se o Cristiano quiser perguntar, mas eu posso ler aqui. Bom, eu vou ler aqui então. Cristiano, gostaria de perguntar ou não? Tá de boa. Vamos lá. Eu vou ler aqui, vou ler. Mas no caso se descolar as quadrilhas antes do plaqueamento externo, como ficam a questão das pingadeiras e os encaixes dos quadrados das esquadrias? Pois é. Tudo isso que o Cristiano está comentando é justamente uma falta de processo no tratamento das esquadrias. Porque as esquadrias, elas sim, a partir do momento que eu faço o plaqueamento externo dela, eu já teria que imediatamente iniciar todo o processo de selagem da parede. Se nós observarmos as obras, dos Estados Unidos, as obras em Alemanha, França, grande parte da Europa, a gente vai observar essa preocupação de já desenvolver, de já entregar a esquadria já na etapa de fechamento do plaqueamento, porque o plaqueamento é responsável pela estanqueidade da obra, assim como a esquadria também é responsável pela estanqueidade da obra. A calha, os rufos, todos esses são elementos responsáveis pela estanqueidade da obra. Então, definido as camadas, já é feito a vedação da esquadria. E é tudo isso que a gente tem que trabalhar nessa etapa. E por isso que, de novo, né, a gente está olhando, de novo, não é, e aqui, né, a gente tem um erro, né, não é o mesmo sistema que a alvenaria convencional. Quem está vindo para o sistema steel frame, e quem já é do sistema steel frame, acaba tendo hábitos ainda do sistema da alvenaria convencional. E isso vai trazer bastante problemas num futuro bem próximo. Então, as esquadrias, se elas não entrarem, toda a obra tem que estar vedada, tem que estar selada, seja com substrato de madeira, com substrato cimentício, mas ela tem que estar vedada. Tem que estar vedada. Isso é um caminho sem volta. Para que, então, nós consigamos fazer toda a parte do gerenciamento dos acabamentos com as pingadeiras, com toda a parte de cantoneira de borda, tudo isso, mas isso já tem que ser gerenciado junto com a colocação da esquadria. Já tem que saber qual é o substrato, se vai ser o sistema EIFES ou o sistema DEIFES. Nós, particularmente, só recomendamos o sistema EIFES, em que, no plaqueamento, já é possível fazer toda a montagem da esquadria no sistema EIFES e fazer o assentamento da janela, para que sobre o sistema de plaqueamento, quando entrar o sistema EIFES mesmo, já gera toda a parte do acabamento nas esquadrias. Então, é possível.
São estratégias que modificam tudo isso. Mas, de novo, isso não é o objeto dessa conversa. É só para que possam entender como nós, da indústria da construção, como nós estamos olhando toda essa etapa da composição, o que é cada etapa, né? Então, vamos continuar avançando aqui. Então, a gente está indo para as paredes de fechamento. Então, a gente está olhando a land pet, montagem e colocação, a gente está olhando toda a parte das especificações de produto, sistema ACES aqui, que a gente está olhando de novo, base coat, massa, produto, as etapas da montagem por etapa, né? E depois a gente está olhando as placas que são colocadas nas áreas internas. A parte aqui, nós fizemos um item só da parte do plaqueamento. Nós fizemos um item aqui só das etapas de forro, que é o que todo mundo tem que entender, da onde vem tudo isso. A gente está olhando toda a parte de montagem, arames, tudo isso que faz parte dessa montagem. Estamos olhando a tabica, todas as cortineiros, inclusive uma verba específica. Agora, depois que nós fazemos o plaqueamento externo, nós entramos com as instalações elétricas e com as instalações hidráulicas de parede. É claro que as fundações, a parte sanitária de piso, né, de radier lá, as saídas de esgoto, aconteceram lá na etapa da fundação, certo? Isso, né, isso seria a redundância eu estar falando disso. Mas por que eu estou falando ainda dessa etapa do fechamento externo da edificação e de nós conseguirmos chegar nas etapas complementares dos projetos de especialidades? Porque é nessa hora em que a gente monta todo o sistema hidráulico e faz o carregamento da caixa d'água, para que nós possamos, nessa hora, poder detectar todo e qualquer tipo de vazamento dela. Isso para que a gente possa entender na parte de composição orçamentária. Para então, depois de ter testado toda essa parte, ter passado toda a parte elétrica, nós irmos, propriamente dito, para a parte do plaqueamento interno. Estamos olhando a parte de janelas, portas, que acabou aparecendo aqui, só para que nós tenhamos um valor total dessa obra. Então, nós estamos olhando por uma composição. Toledo, quer falar um pouquinho da parte de composição dos valores de metro quadrado para eu tomar uma aguinha aqui, Toledo? Não, aí tem que explicar aí que os números que estão aí do lado esquerdo e do lado direito. Não, o lado esquerdo está fora da composição que foi alterada conforme eu fiz os desenhos no BIM. Então, não considerando a elétrica e a hidráulica que está aguardando os projetos, nós estamos hoje, na real, com R$ 434.424,55 o total da obra até agora. Se você dividir isso por 94,51, nós estamos falando hoje um metro quadrado de R$ 4.600. Isso sem entrar ainda em todas as etapas de acabamento, como metais sanitários, pedras e uma série de outras tantas coisas que vão gerenciando as etapas mais ainda à frente, que são comuns a todas as obras, né? Então, eu acho que é sobre... fazer uma obra de steel frame nesse nível, com R$ 3.000, ninguém faz. Não tem como. Eu acho que isso é o que a gente está tentando explicar inúmeras vezes. Se vocês observarem, nós tivemos um cuidado de o tempo todo estar colocando os BDIs na obra, né? O pessoal apresentando os valores do total do metro quadrado baseado em vozes da cabeça. Eu acho que isso é um cuidado, é um problema muito sério, em que as pessoas acabam sendo levadas aí
por uma apresentação do valor somente do material e coloca o valor da mão de obra seco, né? Sem o processo de administração, sem todos os processos de composição de preço envolvido, como vocês estão vendo, nós vindo desde aqui do começo, passando etapa por etapa e justificando, e da onde vem todos esses números, né? Que aí às vezes pode dar a entender que não se consegue ter tudo isso. Agora, como a gente consegue ter esse gerenciamento mais detalhado, né? É quando a gente consegue chegar na parte executiva do BIM, né? E consegue ver item por item, composição por composição, de tudo que está sendo apresentado dentro de uma obra, para que então a gente consiga chegar em índices de assertividade muito maior, né? Toledo? Não, teve uma pessoa, não guardei o nome, que fez uma observação que foi falha minha. E é um valor que às vezes é caro que só. Locações. E me falhou isso, realmente foi falha minha. A locação, ela tem um percentual, depois eu vou calcular e passar, que o pessoal pensa que é pouco, mas eu já cheguei em obra a gastar quase 10 mil reais de locação. Sobrado, principalmente, que você usa muito andaime, né? Andaime, torre, né? Guincho, betoneira, e aí vai. E às vezes ela tem um valor significativo numa obra grande. Realmente foi falha minha. Obrigado por me lembrar desse item. Eu não sei qual foi. Foi uma moça aí, eu não sei qual foi. É sempre bem interessante quando a gente consegue olhar tudo isso, lembrando sempre que a gente está olhando para uma casa térrea, né? A gente está olhando, vendo a composição de uma casa térrea. Porque quando a gente vai para pé direito duplo, quando a gente vai para declive ou aclive, em que tem que montar o conjunto de fachadas externas de tudo isso, até a etapa executiva, né, na parte de execução de mão de obra, acaba ficando sempre assim um tanto mais caro, né? Aqui, quando a gente está olhando a etapa executiva, né, que aí então a gente se apropria do BIM, para quê? Para aumentar a produtividade, né? Que é quando a gente acaba tendo esse ciclo de velocidade de obra, mas para que seja capaz de poder entender aonde está cada janela, pingadeira, o detalhe executivo de tudo isso, como a gente gerencia as calhas, os rufos, o posicionamento de tudo isso dentro da obra na etapa executiva. Isso é, para a gente conseguir justificar realmente por que é uma obra industrializada. Eu acho que é sobre isso mesmo que a gente consegue se apropriar. Então, aqui vem a tabela analítica, né, que a gente apresenta para o cliente, apresenta também toda a parte do cronograma baseado em valores, né, um cronograma físico-financeiro, apresenta os desembolsos por etapas, como eu fui explicando para vocês, desde a fundação até o radier, e aí, então, a gente entra em toda a parte das etapas executivas, né? Uma outra coisa, assim, que é bem importante, eu não vou entrar aqui no caderno de montagem do aço em steel frame, porque a gente sabe que isso também é uma chave muito interessante para ter ganho de velocidade em tudo isso, mas todos vocês que conhecem, já nos conhecem, nessa etapa executiva, toda essa nossa preocupação em acelerar mesmo o projeto, né, em obra, e o que a gente busca com a aceleração disso tudo. Mas uma coisa aqui que é bem importante quando a gente olha para uma obra é justamente essa parte de compatibilização de todas as disciplinas, que aí, então, a gente começa a ver realmente as obras ganhando uma maior velocidade. Então, a gente consegue trazer os custos da obra para os valores que estão sendo propostos, né? Porque qualquer deslize em uma obra em que não se tenha
toda a parte dos projetos compatibilizados, uma leitura muito clara de todas as disciplinas, de tudo que está sendo apresentado, né, a nível de detalhamento, da onde, né, o tempo todo, da onde vêm as informações, né? Todas as informações estão sempre muito contidas, né, dentro das etapas de detalhamento, até a parte hidráulica. E aqui, quando a gente chega na parte hidráulica, a gente consegue ver detalhe por detalhe de cada item, porque uma coisa a gente conseguiu aprender durante esse tempo, né? Que o T de esgoto SN 100 por 150, que a gente precisa de 7, a gente precisa dizer para quem está montando, para quem está orçando e para quem vai fazer, quem está comprando lá, realmente uma imagem daquilo que está sendo feito. Isso a gente faz com elétrica, a gente faz com hidráulica, a gente faz o tempo todo exemplificando. Para quem está olhando para a etapa de montagem do sistema, quem está lá, o encanador ou o bombeiro, ele tem que conseguir ver de forma dinâmica o mesmo nome, a mesma legenda pertencente a toda a etapa de projeto. Isso quando a gente fala na construção do valor do metro quadrado. E por isso essa preocupação de quando a gente vem para essa composição, que nós olhamos aqui toda a parte da composição do valor do metro quadrado. Eu acho que isso é muito importante quando vocês entendem isso muito claramente, da onde nós estamos retirando a informação, de como o BIM, como o Revit, tem entregado isso e como a gente tem utilizado isso a nível de industrialização de processo, de como a gente faz os levantamentos quantitativos, né? Os estimados, e quando a gente vai para a etapa executiva, e que a gente consegue juntar isso realmente a nível de etapa executiva, da onde estão vindo todas essas informações. Então, eu gostaria de deixar agora um espaço aí aberto para que as pessoas possam, então, tirar as dúvidas e como a gente pode, só para que possam entender, né? Até a nível de caixaria, nós conseguimos fazer toda a parte do levantamento quantitativo para que quando chegue lá na obra, né, a nível executivo, cada etapa de tudo isso, e que isso tudo acaba chegando, então, vem para essa, né, para essa tabela, para essa planilha, né, da onde todas essas informações e de como tudo isso é modelado. Então, vamos deixar um espacinho aqui para que a gente possa fazer com que vocês possam tirar as respectivas dúvidas. Eu sei que foi bem rápido, né, Toledo? Bem corrido, né? Nada, 1h. Pois é, como a gente atrasou ali no começo. E eu... Ali, a gente aqui na empresa tem adquirido aí um sistema até de gerenciamento. Ele para nós fazemos o seguinte, tudo que a gente vai comprar, a gente faz a parte de cotação. É claro que as compras da Construágil não, porque já é uma compra que a gente envia o projeto para lá e vocês enviam para nós o orçamento. Mas aí a gente adotou agora todo o orçamento que a gente faz, tanto na parte de radier, materiais que vai sendo comprado, a gente está fazendo através da cotação, porque o próprio sistema ele gera ali os valores, né, para a gente, quanto gasta em cada obra, né? E aí não tem saído muito fora, quando vocês falaram em relação a valores aí, eu peguei o último orçamento enviado, até para um cliente aqui em Uberlândia, uma casa de, deixa eu só olhar o tamanho aqui, de 346 metros, né, quadrado. Então, colocando aço, montagem e a mão de obra dos suplementares,
ela também saiu a R$ 4.987,38, né? É claro, é claro que com a compra do material, eles vão ter que comprar fio, o acabamento a gente não coloca porque a gente não tem o manual descritivo deles, então seria para nós um tiro no escuro tentar colocar isso. Sim, sim. Por exemplo, um cliente meu lá de Cascalho Rico, na última hora, mudou de um piso de R$60, R$65, para um piso de R$500 o metro quadrado. Então, isso acaba sendo um tiro no escuro. Mas quando a gente vai analisar mesmo, esses 346 metros quadrados, só até agora está 4 mil, vamos arredondar para R$5.000 o metro quadrado. Sim. Então, essa história do 3 mil, hoje mesmo eu tive um cliente que mandou mensagem com essa mesma pergunta, sabe? Eu soube que é mais rápido e mais barato. Eu falei, olha, mais rápido eu vou conseguir te atender, no mais barato não vou conseguir. O steel frame ele não te atende nessa área. E aí eu tenho visto também que quanto menor a casa, mais caro também ela tem ficado, né? Sim, Marcelo, a tua visão, a tua percepção, sim. Tanto que em obras acima de 280, 300 metros quadrados, o steel frame ele realmente é imbatível. Com Sim. pé direitos duplos, grandes vãos, em relação à alvenaria, realmente o steel frame tem realmente ficado muito, muito competitivo, tá? Essas obras de pé direito duplo, grandes balanços, elas, no steel frame, é imbatível, tá, Marcelo? Eu fico bem feliz de ouvir de ti, porque eu sei que tu constrói bastante e tem bastante coisa aí envolvida, mas eu acho que a gente começa aí falando muito claramente, né, do preço das coisas, né, para que ninguém caia nessa falácia de dizer que custa R$3.000 o metro quadrado. Eu também posso dizer para vocês que eu também tive o cuidado, eu tenho um amigo que trabalha com BIM, e ele fez um levantamento quantitativo de uma obra em alvenaria de 100 metros quadrados. E esse valor de R$3.000 metro quadrado também não bate. Ele também não faz isso em alvenaria a R$3.000 metro quadrado. Isso é, na base comparativa, a gente está ali, o steel frame, entre 5% e 7% do valor da alvenaria. Não tenho visto composições completas, não parciais, nem orçamento de pedreiro, nem orçamento em que tem trazido esses valores, que tem aparecido esse valor de R$3.000, tá, Marcelo? Não tenho visto, tá? O que nós não estamos percebendo, nós estamos percebendo aqui, e eu não sei se o Toledo também percebeu, aqui é muitos arquitetos. Os arquitetos, ele quer pegar o projeto do cliente, então ele coloca na cabeça dele que aquele projeto ali vai sair a 3, isso não alvenaria, tá? Então, muitas vezes chega cliente com a gente com um projeto magnífico, mas sai decepcionado porque na hora que você coloca os valores real em frente a ele, não, mas o arquiteto falou que ia dar para fazer com 3.800. Eu até, mês passado, eu tive reunião com um cliente, ele falou assim, eu devo procurar um arquiteto? Eu falei, olha, eu te aconselho a procurar primeiro um engenheiro, pelo que você está querendo, um engenheiro, ele vai te mostrar melhor, ainda mais que ele queria financiamento, eu falei, procura um engenheiro, porque ele vai te mostrar a real situação financeira sua e da obra que você quer, e depois você leva o valor até o arquiteto, porque aí o arquiteto vai fazer dentro do que você precisa. Tem outro detalhe, eu não sei se estão escutando. Estamos. Aqui tem um condomínio chamado Terra Nova. Uhum. Esse Terra Nova, o terreno, é uma loteria. Uhum. Às vezes está dando com 80 centímetros, está dando rocha. Sim. Então, a fortuna que sai para você fazer implantação numa área dessa é altíssima. Sim. Então, você pega o metro quadrado no final de uma casa dessa, dá R$7.000. Ele gasta só de fundação 150. Lotes pequenos, lotes de, acho que é 10 por 25, se não me engano.
Sim, isso aí você está falando é no Terra Alfa, está dando aí mais ou menos 120 a 150 mil reais só na fundação, tá? Isso sem começar a casa. Uhum. Mas, ok, então é sobre isso que a gente está entendendo aqui. Ô, Heriberto, vamos lá na tua dúvida, Heriberto. São duas colocações aí. Como é que a Hã? gente. São duas colocações que eu tenho para fazer. Primeiro, como é que entra o operacional? Que a gente está falando de industrialização, mas como montador, estou perguntando como montador, temos aí ainda o custo de locação de imóvel, ainda temos o custo de seguro, ainda temos o custo ainda de transporte, correto? Como é que eu entro com esse custo no operacional no metro quadrado? Essa é uma pergunta. E a segunda, o correto não seria fazer o custo da obra em si pela metragem quadrada de parede e não de área construída? O teu raciocínio está corretíssimo, tá, Heriberto? Se tu lembrar na minha introdução, eu comentei que quem trabalha por metro quadrado, o método do metro quadrado, ele é do corretor de imóveis. Ele que está lá vendendo a casa por metro quadrado de piso. Nós, que temos que trabalhar em declive, aclive, pé direito duplo, andame com fachada, condomínios em que muitas vezes a gente só consegue entrar às 8 horas da manhã e Deus tem que parar meio-dia, começar às 1h30 e parar às 5 horas. Tudo isso vai impactando na composição do valor do metro quadrado das equipes de mão de obra. Então, tudo isso tem que ser, sim, levado em conta, mas se não tiver um processo, uma visão muito clara dos valores e uma visão muito clara das etapas que tenham que ser seguidas, é claro que o custo vai toda hora, sempre vai cair no colo, né, das equipes de montagem, que vão acabar pagando por uma falta de um detalhamento, de uma decisão, e aquela ideia de que o steel frame era para ser mais rápido, acaba caindo tudo por terra por uma falta de planejamento. Então, sim, essa etapa da mão de obra, ela é uma visão 360 e nunca deveria ser considerado o metro quadrado de piso, né? Porque na parte executiva, não é ela que acaba batendo em conta, né? Assim como a gente, quando entra na etapa do metro quadrado construído, existe alguns questionamentos de qual seria a área, né, em que tem maior ou menor valor por metro quadrado construído, né? E eu posso dizer para vocês, eu sei que foi feita uma enquete lá dentro do grupo, que o metro quadrado mais caro de uma obra, indubitavelmente, é o banheiro. É no banheiro que nós temos todas as disciplinas ali envolvidas. Nós temos impermeabilização, elétrica, hidráulica, revestimento cerâmico, metais sanitários, louças sanitárias, tudo que é de mais complexo acaba sendo envolvido no banheiro. Então, quer dizer que uma casa, mesmo que seja uma casa de 96 metros quadrados, se ela tiver 3 banheiros, ela não custa o mesmo que uma casa de 94 metros quadrados com um banheiro somente. Então, o banheiro é, sem dúvida nenhuma, uma chave que impacta na composição do preço, né? Na composição da obra. Então, conseguir entender isso, aí a gente consegue entender que, por exemplo, uma garagem, ela não pode custar o mesmo valor do metro quadrado de um banheiro. Uma garagem não pode custar o mesmo valor do metro quadrado de uma cozinha, de um quarto. Então, cada área, em percentual do metro quadrado, corresponde a uma determinada necessidade na composição do metro quadrado. Vamos considerar, por exemplo, uma casa com pé direito duplo, com uma porta de ACM de 3,50 m ou 3,80 m, com porcelanato na composição de preço em relação a um quarto com 2 teclas, uma tomada, né? Então, essa área de composição de metro quadrado, infelizmente, é um erro, cara, é um erro que a gente não consegue
não adianta tentar entrar nesse debate para tentar fazer o cliente entender, porque isso, eu posso dizer para vocês aí, depois de 32 anos trabalhando com obra, e isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema, né, em que o valor do metro quadrado é sempre considerado a área inteira. Se ainda for considerar muros e contenções, existem contenções e muros, né, que são quase o valor da construção da casa. Isso não é nada de incomum. Então, quando a gente se atenta à composição do valor do metro quadrado de uma obra, a gente fatalmente está entrando num jogo muito difícil em que, se a composição não tiver muito clara, é bem possível que se entre num processo de precificação em que a conta não vai fechar no final. Então, fica aqui a minha dica, né, a todos vocês, e que trabalham com essa parte de composição orçamentária, e que possam entender que, através das ferramentas do BIM, o Revit, na composição do levantamento de preço de materiais, a gente consegue achar, detectar bastante coisas. A gente está mostrando para vocês como a Construagem faz, como a gente tem feito isso, como nós temos levado todo esse processo tecnológico lá para os nossos franqueados, como a gente tem explicado isso dentro das nossas academies, como a gente tem compartilhado isso e levado todas as pessoas, né, ao conhecimento da utilização das ferramentas BIM. Eu vou terminando aqui essa nossa... Eu vejo que não tem mais nenhuma pergunta, né? Mas que a gente pode continuar, se alguém tem alguma dúvida. Thales levantou a mão ali. Vamos lá, Thales. Faça aí a tua pergunta aí para ver se a gente... para nós seguirmos aqui. Para fechar, eu queria ver contigo, bem singelo, bem simples, Ari, a questão de, por exemplo, se vocês já realizaram algum edifício em estrutura metálica perfil W mesmo, tu conhece muito bem, perfil W, osso, e fechamento e paredes internas em steel frame, sim ou não? Sim. Sim, ok, tá, ok. E o projeto, vocês fazem ele em BIM, obviamente, disponibilizam para o cliente compatibilizar também, é isso? Sim. Tá, ok. É isso aí, a gente conversa depois. Sim, nós temos bastante experiência, Thales, nessa parte da utilização do aço, e eu costumo sempre dizer para as pessoas que nós não somos xiitas, né? O que a gente faz sempre, e o bom do BIM, né? A gente faz um estudo de viabilidade econômica, um estudo de viabilidade econômica financeira. Então, não fique assustado se parte da obra vai ser em laje plana protendida, parte da obra vai ser em steel frame, parte da obra... O que a gente entende com a utilização do BIM, e essa é a grande jogada, é fazer levantamentos de quantitativos para viabilizar a obra. Porque viabilizar a obra, às vezes tu tem um solo com uma característica mecânica excelente, em que tu vai nos ver trabalhando com concreto, prédio, multilajes de concreto, ou tu vai nos ver trabalhando com aço laminado para o ganho da industrialização. Então, não nos olhe somente com o olho fechado, né, para o steel frame, né? Só mais um detalhe. Dito isso, Ari, que você mencionou há pouco, no caso, vocês fariam um fechamento de um prédio, eu dou a solução toda para o prédio, desde fundação até o osso da estrutura em metal, né? Agora eu quero vir a hora, eu preciso fazer todo o fechamento dele, o cliente quer steel frame, como viabilizar o negócio e paredes internas? Tem como? Sim, nós temos um outro produto também para a parte de paredes interna, que é o Euro Drywall, ou Ágil Drywall. Nós já entendemos, nós estamos aqui, né, na região do litoral de Santa Catarina, eu não sei de que região tu é, mas tu sabes que aqui Santa Catarina, essa parte de Balneário Camboriú, é uma das regiões que tem um metro quadrado bem valorizado. E a gente tem contato com algumas tantas construtoras aqui, nós fornecemos projeto, desenvolvemos projeto de compatibilização para o sistema Drywall, e várias construtoras vieram até nós e falaram, cara,
esse negócio do drywall aí, a parede fica muito mole, fica muito ruim, para alto padrão, isso é um problema, isso é um problema. O que nós fizemos, né? Através da nossa operação lá da Europa, nós trouxemos um equipamento para o Brasil para fazer o Euro Drywall. É um perfil de 75 milímetros, com espessura na 0,65, é um perfil engenheirado mesmo, para fazer toda a parte do sistema drywall, para fornecer paredes internas, porque a gente não pode roubar o espaço, né, dentro da parte da edificação. Paredes com capacidade mecânica para altíssimo padrão, tá? Então, a gente já entende que algumas coisas não estão funcionando e que as construtoras estão fugindo do problema do drywall. Qual é o outro problema que as construtoras, na parte interna, estavam identificando com o drywall? Eles mandavam toda a parte de modulação e depois, lá na equipe de montagem, o cara meio que dava uma, né, muita pecinha, muita coisinha, o cara acabava não fazendo os batentes de porta, as alturas de janela, a parte dos banheiros, que os banheiros de alto padrão, cara, tem pedra, tem, cara, né, é um show, assim. E aí, então, a gente veio com essa solução para aumento de espessuras, para evitar de ter metalon, para fazer reforço com madeira, tudo isso. Isso tudo a gente conseguiu resolver com o Euro Drywall e com o perfil intermediário. Tudo engenheirado para a parte de industrialização das divisões de prédios, tá? Então... No caso de estar dizendo, desculpa, é drywall internamente, mas externamente não seria... tu considera como drywall também mesmo para fechamento de prédio? Não, fechamento de prédio externo é o sistema steel frame. Exato, perfeito. Exato. E para a parte interna, é única e exclusivamente o sistema de drywall. Ari, só puxando uma outra, até complementando do Heriberto aí, eu aprendi com o Toledo, né? Aí até é dele, né? Essa ideia foi cobrar por quilo, né? O aço. E até os meus contratos com o pessoal que vai fazer a montagem, para mim também é por quilo. Então, através de Toledo, eu aprendi e tenho, Heriberto, tem dado certo. Por quê? Muitos até ainda têm essa resistência, né? Querer vir trabalhar por metro. Mas quando ele vai colocar na ponta da caneta, ele vê que ele perde. Entendeu? Porque no metro quadrado, tem lugar que o cara vai ter vantagem, mas vai ter lugar que o cara vai perder muito. Então, por quilo, o cara vai ter uma vantagem maior. Então, todos os meus contratos têm sido por quilo, e eu até, o Toledo aí pode te falar mais sobre isso, que eu aprendi foi através dele, e tem sido um resultado bacana. Eu também estou acostumado a fazer por quilo, porque a gente trabalha com steel e tem variação de espessura e variação de montante. Se você trabalhar por metro quadrado, é lógico que no quilo você ganha mais. Vou dar um exemplo. Se você vai fazer uma parede com perfil de 90, tem 1 quilo. Se vai fazer com parede de perfil de 140, tem outro quilo. Então, no quilo é superior do que o metro quadrado. Mas só que a prática do mercado, se você tem condições de fazer esse tipo de trabalho por quilo, é superior, sem dúvida. Mas a prática do mercado é trabalhar em cima de metro quadrado de área construída, que eu nunca fiz. Eu não faço meus orçamentos assim. Eu sempre faço por metro quadrado de construção de parede. Tanto de aço, tanto de placa cimentícia, tanto de drywall, tanto de base coat, tanto de AFS. É assim que é feito o orçamento na prática, como o Ari está explicando aí. Eu perguntei por metro quadrado de parede para a gente ter uma base de quanto é o custo do metro quadrado de parede, não por área construída. Sim. E isso aí é bom que a gente, essa live aí, a gente está aprendendo bastante. Eu acho que o negócio é isso, é você trabalhar o seu orçamento mostrando ao cliente que não é metro quadrado, é quilo. Então, fica bem mais fácil. Ele vai ter uma resistência no começo, mas depois ele acaba aceitando. Essa prática de metro quadrado tem que acabar, entendeu? Porque cada um tem seu custo. Eu falo do custo operacional, muitas das vezes pelo custo operacional, que é justamente isso. Você tem um funcionário que custa R$300 a diária, mas tem outros que custa 150, então não pode se basear por metro quadrado. Nunca, né? A pergunta que eu tinha para fazer também aí no Ari, não é nem minha pergunta, né? É se ele tem essa média de metro quadrado de parede e se essa planilha ele pode
mandar aí no grupo para a gente dar uma olhada de detalhe por detalhe, que é mais ou menos parecido com a tabela que eu tenho. Só que tem alguns itens que eu não coloquei na minha tabela, né? O Heriberto, a nossa ideia é disponibilizar um PDF, sim. Depois nós vamos... Ô, Toledo, onde é que estão os outros PDFs também da área aqui, que a gente também vai disponibilizar? E vamos deixar o Samuel aí, que eu fiz um convite para ele. Quero agradecer também, ó. Samuel, vai lá a tua pergunta aí, ô, Samuel. Não é uma pergunta, é mais um comentário mesmo. É sobre a questão do pessoal falou em metro quadrado e quilo. Eu ainda não cheguei na evolução de ser tudo no quilo, que eu acho que é o mais justo, né? Inclusive revestimento, eu acho que isso funciona muito. Mas a Ali gente agora tem. tá no. Oh, desculpe, Samuel. Vai. Posso falar? Tranquilo? Desculpe, Samuel. Não, tranquilo. Aí a gente tem uma. A gente agora, por exemplo, aquele negócio do metro quadrado, custa quanto? Custa isso aí, R$ 350 o metro que tu paga a mão de obra. Eu pago, por exemplo, 300, 350, um exemplo. Isso não existe. Agora a gente tem dois chalés escandinavos, que é, como a Ari tinha falado ali antes, é alto, gasta mais estrutura, gasta mais quilo. Se eu for converter o metro quadrado desse escandinavo para metro quadrado, o que eu pago, a gente está falando ali de quase R$ 600 o metro. Então, o quilo realmente o quilo do aço é que é o que vale na obra. E mesmo assim ainda vai ter uma pequena variação que daí dá dificuldade, o andaime, como ele falou, declive, aclive, montar andaime, não montar andaime, mas acho que a parte principal que é o aço ali para o montador, para quem pega a obra, é onde é que está o dinheiro, e o quilo eu acho que é o mais justo a levar em consideração. E ele vai guiar a obra se a obra vai ficar na casa dos R$ 300 o metro, dos 500, dos 1.000. Eu tenho umas anotações minhas, inclusive, que até esquadria, eu sei que não tem nada a ver, mas até esquadria tu consegue achar um pouco de lógica do que o valor de uma esquadria representa na obra. Eu tenho de alumínio de 260 a R$ 350 o metro de uma esquadria dentro de uma obra global. Mas isso tem uma variável muito grande, por isso que não é assertivo. Mas essa questão do quilo aí, sou fã pra caramba, e é isso aí. Samuel, e o preço aqui que a gente está comentando? O que tu acha, Samuel? Está dentro da realidade ou nós estamos muito doidos aqui, ô Samuel? Cara, acho que foi como eu falei contigo, inclusive, né? Cada obra Aham, tem uma particularidade, né? É como eu te falei, aham. que tem a questão de tu ter um funcionário registrado, tu ter que fazer uma alocação. Eu não sei, qualquer obra que tu pegue aí, média, que vai te custar ali uns 250 mil, 300 mil de nota fiscal, quanto de funcionário você tem que ter alocado por quanto tempo até o cara encerrar, porque se a obra for tiro curto, se você tiver pouco funcionário registrado, tu não consegue vencer o CNO ali e comprovar o pagamento do INSS. Então, tipo, muitas das vezes tem que gerar um boleto por fora e pagar. Então, cada peculiaridade. Então, a variável sempre vai ser um pouco grande, mas, cara, é o que eu penso aqui. R$ 8 ali numa obra que não precisa de nota fiscal, um cliente que não quer, mas a 12, aí o céu é o limite, né? Daí tem tudo que uma obra pode acontecer que vai acabar pesando no preço final ali. Samuel, lembra que a gente discutiu uma vez no grupo a respeito do valor do quilo, que a gente chegamos mais ou menos a uma conclusão que seria mais Sim, ou menos R$ 7, R$ 8 o metro seria o ideal para quem é empreiteiro e tem que repassar? Esse seria a base, que até o Gustavo, né, falou de em torno de R$ 12, todo mundo riu dele, era aquela faixa que a gente estava falando, pô. é assim, quando a gente fala no grupo, é, igual eu te falei, tem várias peculiaridades que vai te guiar para um preço. Existe uma base, isso vai existir, mas muda muito, cara. E a mesma coisa que acho que na discussão ainda não foi nem quem pega o serviço, né? Quem é o empreiteiro. Ah, quanto que paga para montar, porque daí a gente vai entrar no outro debate de quanto que uma empresa tem que ganhar para poder manter uma empresa aberta. Daí, com o tempo, você vai Exa aprendendo que 10% não é lucro, 15% talvez não é lucro, 20% talvez não seja lucro. Então, Sim, isso. eu acho que essa é um questionamento sem dúvida nenhuma, tanto que vocês nos veem sempre da planilha, a gente está o tempo todo falando de BDI, porque seria praticamente, é impossível, e eu sempre costumo falar, né, qualquer pessoa que não venha falar de valor de composição de metro quadrado e não fale de um BDI justo, sabe que essa empresa vai dar um tiro curto. E isso é uma característica bem comum
das empresas de steel frame que trabalham com BDI muito baixo, e eu estou, né? Eu estou há 25 anos no mercado vendo as empresas nesse start, nessa corrida contra o tempo, nessa corrida maluca, e que sem uma base de BDI consolidada, e eu escutei já a empresa, já vi isso nos Estados Unidos, inclusive, um cara que trabalhava ininterruptamente em várias obras, montando, somente trabalhando com aço. E ele tinha um BDI abaixo de 15%. E ele durou 3 anos e meio, 4 anos. E não tem como aguentar o tranco, porque é sempre muito, muito, muito preocupante a longevidade da empresa, né? O que a empresa precisa. E sim, 10% não é lucro dentro de uma operação, infelizmente não é. Ô, Cleiton, vamos lá, fala tu aí, porque eu preciso terminar isso daqui também aqui, vamos lá. Vamos lá, só uma pergunta rápida. Vocês pretendem transformar tudo isso aqui em algum curso? Olha, Cleiton, quem me trouxe para dentro desse conteúdo foi foi o meu amigo aí, o Theo, né, o nosso colaborador, e ele falou que a gente precisava trazer isso mais para dentro. Isso é uma pílula, né, Cleiton? Tu sabe que para a gente chegar ao passo a passo disso tudo, isso é muito, muito demorado, né? A gente tem feito esse trabalho, nós temos feito, apresentado, entregado os templates, criado famílias, apresentando isso para os nossos franqueados, né? E a gente treina eles para utilizar o Revit, utilizar a nossa base de informações, tem bastante coisa disso envolvida. Então, isso é uma primeira pílula, a gente quer amadurecer isso para mais, né, para uma coisa muito maior, e a gente espera receber as críticas de vocês ali no grupo para entender se realmente isso faz sentido para o mercado, né, Cleiton? Na tua avaliação, isso faz sentido? Faz sentido a gente continuar apresentando, mostrando mais coisas nesse sentido, Cleiton? Faz e faz muito, porque assim, a grande dificuldade de muitas empresas, principalmente as que estão iniciando agora no mundo do steel frame, né, que tem muita gente migrando da alvenaria, alguns se interessando aí pelo steel frame, o grande gargalo é esse, como eu fazer essa composição, como eu fazer um levantamento orçamentário, que nem o Fernando estava apresentando ali. Isso aí é maravilhoso, entendeu? Então, assim, eu acho que uma ferramenta dessa, um nível de conhecimento que vocês têm, transformando isso em treinamento, em curso, eu acho que é lógico, que nem você falou. Demora muito tempo, mas eu acho que o tempo que vocês já estão aí no mercado e já passou por todas essas etapas e tem todas essas cadeias aí desses elementos, acho que consegue transformar isso no treinamento, no curso, e muita gente vai se beneficiar disso. Ô, Cleiton, eu fico bem feliz ouvindo isso, porque sim, nós estamos dentro dessa pegada, né? O próximo, né, já saindo da conversa de agora, né, nós vamos disponibilizar o mercado o Frame Ágil, que é esse software, né, que é o nosso software de modelagem e quantificação de materiais, já para industrializar, para que as pessoas também possam, né, o Marcelo não vai precisar mais ligar para mim para saber, ele quer montar uma parede de drywall, levantamento de aço. A gente vai começar a disponibilizar mais ferramentas para o mercado. Então, ele já vai poder fazer levantamento, vai poder fazer lançamento, e a hora que ele clica nos itens, ele já consegue ver tudo isso que está envolvido no levantamento de quantitativo, né? O total, o consumo, quantidade de parafuso, tudo isso. Mas isso tudo faz parte do que a gente está falando como ambiente construágil. Mas isso é uma outra conversa. Mas sim, isso também faz parte da quantificação e do levantamento assertivo dos materiais, tá? Isso aí, Ari, eu estava tendo que fazer no SketchUp, né? Muitas vezes, dependendo do negócio, tinha que fazer no SketchUp. Eu passo no SketchUp, levo para a planilha, aí é tudo manual. Uma hora que você tiver um tempo, eu quero te mostrar as planilhas. Não.
Eu não quero nem ver. Nós vamos abrir uma turma e vamos trazer as pessoas para começar a usar o software. Isso tudo, Cleiton, é essa jornada, né? Da onde as informações vêm, como a gente faz e qual é o resultado. Toledo, tem alguma dúvida aqui antes da gente acabar? Que a hora... Um comentário do passado, explicar que o Ágil é uma ferramenta de ajuda aos construtores ou aos montadores. Não é um software de cálculo estrutural. Sim. Sim, mas é possível exportar para Toledo. Não. Uhum. Eu posso fazer o desenho, que nem se fizeram, várias empresas usaram a FramiCAD para gerar o arquivo e considerar o estrutural. Que a máquina fazia o cálculo estrutural. A máquina fazia o desenho. Então, tomar cuidado com isso. Sim, a gente está tomando bastante cuidado sobre tudo isso, mas isso são ferramentas, né, que a gente vai começar a trazer para o mercado. Então, Cleiton, tu vai nos ver, sim, trazendo mais ferramentas, mais templates, muito mais coisas para dentro do mercado, para dentro desse ambiente steel frame. Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram com a gente nessa jornada. Se vocês gostaram disso, o que vocês acharam, nós gostaríamos de receber aí alguns comentários de vocês e dizer para vocês que nós, sim, estamos nessa jornada e que nós queremos compartilhar e estar presente com vocês um pouco mais nessa jornada do steel frame. Um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima live. Só uma coisinha. Opa, você falou que lá. a gente queria receber crítica ou elogio, tem que abrir o grupo, tá? Tá só aberto já. Abriu o grupo lá já. Tá aberto. Já está aberto ali. Um forte abraço aí a todos vocês e até a nossa próxima transmissão. Valeu, obrigado, tchau. tchau.